Cuca quer voltar ao São Paulo, Soteldo tem seu futuro praticamente definido e o Vasco ficou bem perto de contratar um volante estrangeiro. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessas informações e fala também a respeito de Atlético e Atlético Mineiro. Jogo nesse sábado que vale vaga na decisão do estadual. Tem ainda informações importantes no Corinthians. Será que o Timão tá perdendo mesmo um atacante que é artilheiro na base pro Bahia? Tudo o que você precisa saber sobre mercado, bastidores, finanças e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Jorge Nicola, jornalista esportivo, com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, também estive no Yahoo. E aqui no YouTube a missão é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e se curtir o vídeo, também deixa like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que tem me dado a maior sorte. E nesse sábado, jogos bem legais para você apostar. Fluminense e Volta Redonda. Semifinal do Campeonato Carioca, vitória do Flu paga 1,22. Em Minas Gerais, Atlético Mineiro e Atlético, vitória do Galo paga 1,23. Também nesse sábado tem Chelsea e Everton. Jogo da Premier League e a vitória do Chelsea paga 1,53. Para completar no domingo, Palmeiras e Ituano, semifinal do Campeonato Paulista, triunfo alviverde, garantindo R$ 1,25. Para participar na aposta ganha super simples, só pegar o link que está no comentário fixo ou apontar seu telefone celular para o QR Code, faça seu cadastro e saia apostando, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Palmeiras. Antes de gravar o vídeo, conversei com um dos representantes do volante Alan, do Atlético Mineiro, que interessa ao Verdão. Essa pessoa afirmou que as tratativas com o Palmeiras ainda não estão encerradas. Há uma pequena esperança de reversão do quadro para que o Alan possa se tornar reforço. A tendência nesse momento é que o Atlético insista em negar a possibilidade de vender o atleta e dessa maneira prorrogue o vínculo do Alan por mais 2 temporadas com direito a aumento salarial. Quero contar também que o artilheiro do Água Santa, o Bruno Mezenga, deu uma entrevista ao canal do Nicola nessa sexta-feira e admitiu que está de negociação com o Juventude. Antes de jogar a Série B por empréstimo pelo time de Caxias do Sul, ele vai renovar seu contrato com o Água Santa até o final do Campeonato Paulista de 2024. Ou seja, joga em 2023, no restante do ano, no Juventude e volta em 24 pro estadual. Quero falar também sobre Allan Kardec. Me perguntaram se o centroavante do Atlético Mineiro está em fase final de recuperação de uma lesão, pode pintar no Curitiba. Mandei a mensagem para o pai dele, que respondeu da seguinte maneira, abre aspas: conheço bem meu filho e sei do seu caráter. Tenho certeza que ele já irá arrebentar no galão da massa. Fecha aspas. Bora falar sobre Soteldo, que tem seu futuro praticamente definido. Você sabe que o atacante, que pertence ao Santos até a metade da temporada, se recupera de uma lesão no ombro. Ele precisou, inclusive, passar por cirurgia. E o prazo de retorno coincide com o fim do seu empréstimo. Os direitos econômicos estão vinculados ainda ao Tigres do México. Nos últimos tempos, antes da lesão, Soteldo foi especulado no Vasco, no Corinthians e até no São Paulo. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma fonte importante no Santos, que me assegurou que está tudo absolutamente fechado para que o Soteldo fique em definitivo na Vila Belmiro. O acordo não foi revelado de forma pública como parte de uma estratégia, mas quando do empréstimo do Tigres para o Santos, ficou combinado que o Santos desembolsaria 4 milhões de euros, ou mais ou menos 22 milhões de reais, com pagamento em 4 prestações. E aí que vem o X da questão. O presidente Andrés Rueda conseguiu que apenas um pagamento seja feito nessa temporada, algo na casa dos 5 milhões e meio de reais, as 2 próximas parcelas em 2024 para um outro presidente, e a última parcela também no valor de 5 milhões e meio de reais, ficando para 2025. Ou seja, o Rueda consegue a permanência do Soteldo pagando apenas uma das 4 parcelas. Enfim, coisas do futebol. O Soteldo, que tem 25 anos de idade, e com a camisa do Santos nesse retorno conseguiu disputar apenas 11 partidas, 4 em 2023, outras 7 em 2022. Bora falar agora sobre um volante mais perto do Vasco. Trata-se do Campuzano, atleta que é colombiano, pertence ao Boca Juniors e está emprestado até a metade do ano para o Giresunspor, da Turquia. Por que ele ficou tão próximo de virar reforço do Vasco? O jogador é aguardado na próxima semana em Buenos Aires para definir os últimos detalhes da transferência para o Vasco. Aí você pergunta, Nicola, mas se ele está emprestado a um clube turco, por que ele vai ser emprestado para outro clube? Esse time turco aceitaria o empréstimo? E aí que vem o X da questão. O Giresunspor deve dinheiro ao Boca Juniors e já comunicou que não terá capacidade financeira para fazer a quitação dos débitos. Esse assunto foi repassado ao Vasco,
que topou assumir a dívida e ainda colocar um valor a mais para ter o jogador por empréstimo até o final da temporada, com opção de compra de $1 milhão. O negócio está praticamente fechado, faltam as questões burocráticas. O próprio clube turco já topou liberar o atleta, mesmo levando em consideração que ele é titular por lá. São 17 partidas e 1 gol marcado. O campusano, enquanto jogador do Boca Juniors entre 2019 e 2022, conseguiu ser titular em 74 partidas, tendo feito um total de 97 jogos, atua como primeiro volante e passa a ser um bom reforço para o Cruz Maltino para o restante da temporada. Bora falar agora sobre um atacante do Corinthians saindo de graça para jogar no Bahia. Trata-se de Felipe Augusto, só 19 anos de idade, jogou a Copinha pelo Timão e é o artilheiro da equipe sub-20 na temporada. No total são 6 gols em 7 partidas disputadas. E o grande ponto é que o contrato do Felipe Augusto se encerra em 22 de outubro. A partir de 22 de abril ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça do Corinthians. Timão cometeu um enorme equívoco. Ainda que o Felipe Augusto não se torne um centroavante de primeira, não dá para perder um atleta que é artilheiro do sub-20 de graça. O Corinthians deixou para começar as negociações de maneira muito tardia. E nos últimos dias começou a circular uma série de possibilidades para o atleta, sempre deixando o Corinthians de graça. Entre os interessados, o Grupo City, que poderia colocá-lo no Bahia. Tem bem o perfil de atletas que o Bahia tem contratado, jovens apostas que poderiam render num futuro não tão distante bastante dinheiro. Conversei antes de gravar o vídeo com Oswaldo Neto, que é o diretor das categorias de base do Corinthians, e perguntei: você teme que o Felipe Augusto vá jogar no Bahia? A resposta foi: a princípio é só boato, não chegou nada pra gente. Sempre lembrando que se o Felipe quiser assinar um pré-contrato, o Corinthians nem precisa ser notificado. A partir de 22 de abril ele assina esse acordo, que passa a valer a partir de 22 de outubro, quando se encerra o vínculo do jogador com o Corinthians. Ainda perguntei para o Oswaldo sobre como é que andavam as negociações para a renovação do contrato e ele admitiu que elas estão apenas em fase inicial. Bora falar sobre dois mundos bem diferentes quando o assunto é semifinal do Campeonato Mineiro. Nesse sábado a gente tem Atlético Mineiro e Atlético na partida de ida em São João del Rei. O Atlético venceu por 1-0. Como o Galo tem melhor campanha, ele joga por qualquer vitória para passar a final nesse sábado. Já o Atlético precisa empatar ou vencer para quebrar a banca e eliminar um clube muito mais tradicional do que ele. Legal comparar os números. O Atlético Mineiro hoje tem uma folha salarial estimada em 19 milhões de reais. A folha do Atlético gira na casa dos 650 mil reais mensais. E olha que esse número já inclui comissão técnica, jogadores e tudo mais. O Hulk, que é o jogador mais bem pago do Galo, um salário do Hulk equivale a 2 meses completos de toda a folha do Atlético, só para você entender um pouquinho das diferenças entre as equipes. Apesar disso, como eu disse no jogo da ida, deu Atlético 1-0, é bem verdade que o Kudê poupou a maioria dos seus titulares durante o primeiro tempo, a partir da volta do intervalo que ele começa a colocar os principais jogadores. Para esse sábado, o Alan, que é pretendido pelo Palmeiras, está fora, ele sofreu ou teve constatado uma fratura por estresse na coluna. Não parece ser algo grave, que vai demandar necessidade de uma cirurgia, mas está fora da semifinal e pode correr o risco, inclusive, de perder a grande decisão caso o Atlético elimine o Atlético. Você tem palpite? Usa o espaço para comentários. Estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Bora falar sobre Cuca. Lembram-se dele? Técnico que já passou 2 vezes pelo São Paulo e estava até o fim da temporada passada no Atlético Mineiro, pois percebendo o movimento difícil, situação delicada de Rogério Ceni no São Paulo, o Cuca disse a amigos próximos que adoraria aceitar um convite do tricolor, informação que foi divulgada pelo jornalista André Hernan. Segundo Hernan, o Cuca estaria disposto a aceitar um convite do São Paulo, obviamente se o Rogério Ceni fosse demitido primeiro. Cuca já tem 2 passagens pelo tricolor, a primeira em 2004, a segunda em 2019. A soma das 2 passagens lhe garantiu 76 jogos com 38 vitórias, vestindo a camisa de técnico do São Paulo. Quero te contar, antes de prosseguir com a história do Cuca, que apesar de toda a situação absolutamente delicada que envolve o Rogério Ceni, o presidente Júlio Casares segue se esforçando para não ter de demiti-lo. Não sei por que de tanta obsessão pela permanência do Rogério Ceni, levando em consideração que o elenco do São Paulo já não quer mais o treinador. E isso ficou ainda mais evidente quando os atletas se recusaram a participar de uma intertemporada, ficando de forma fixa em Cotia. Até porque por lá eles teriam de conviver durante todo o dia com o Rogério Ceni, um clima deprimente. Para fechar sobre o Cuca,
treinador que costuma realizar bons trabalhos, especialmente no primeiro período, quando a necessidade de um período mais prolongado, o Cuca costuma deixar as equipes. Você trocaria o Rogério Ceni pelo Cuca? Se fosse dirigente do São Paulo, demitiria o Rogério para contratar quem? Também estou curioso para saber a sua opinião. Use o espaço para comentários. Combinado? Bora falar agora sobre um ex-jogador do Flamengo que está cravando Jorge Jesus como futuro técnico rubro-negro. Me refiro a David, que já passou pelo Flamengo, pelo Cruzeiro, enfim, tem uma carreira bastante consolidada e recentemente passou a atuar como auxiliar técnico e até como treinador. O David foi ouvido para falar um pouquinho sobre o momento do Flamengo e respondeu da seguinte maneira, abre aspas: acho que a volta do Jesus vai acontecer, é questão de tempo. Acho inclusive que o Flamengo não vai mandar o VP embora agora, porque vai esperar o Jorge Jesus e também por causa da multa rescisória, fecha aspas, se referindo ao valor de 15 milhões de reais que o Flamengo precisar desembolsar ao Vitor Pereira, caso demita o técnico português. O David ainda completou: é como eu vejo de fora, não conversei com ninguém. Acho que para acalmar a situação no Flamengo é voltar com o Jesus ou com o Dorival Júnior. E o David ainda faz uma ressalva sobre o Dorival. Só que os caras não vão dar o braço a torcer trazendo o Dorival de volta, porque vão assinar um atestado de burrice. Já o Jorge Jesus vai dar aquela calma que o Flamengo tanto precisa. Fecha aspas. Vale a lembrança de que o Dorival Júnior não teve seu contrato renovado no fim da temporada passada, mesmo depois das conquistas dos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores da América. E aí, o Flamengo precisa de novo técnico? Dorival Júnior, Jorge Jesus, Jorge Sampaoli, quem seria a melhor opção? Use o espaço para comentários, registre a sua opinião, não esqueça de deixar like, de compartilhar o vídeo e de voltar mais tarde para ficar sempre bem informado. Um abraço, bom sábado!